Graça e paz a todos, Pastor Robson de Magalhães, mais uma vez no nosso canal do YouTube. Vamos falar sobre teologia. E este vídeo é um vídeo muito mais de reflexão do que teológico. Embora essas duas ideias, elas sempre se convergem. É momento de reflexão, é momento de pensarmos. O que a Bíblia fala acerca de julgamento? Devemos ou não julgar as pessoas conforme a Bíblia Sagrada? Antes de mais nada, eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, reconhecido pela CGADB. A CGADB tem sob tutela 42 universidades. Embora seja um curso livre, é um curso com muita responsabilidade e seriedade. Sugiro a todos que façam esse bacharelado, que é muito proveitoso. E atualmente estou cursando mestrado em estudos divinos e pastorais pela Faculdade Servos de Cristo na Vila Mariana. Estou lendo atualmente Teologia do Novo Testamento de Frank Tillman, uma abordagem canônica e sintética. É um livro muito bom que trata apenas sobre a teologia do Novo Testamento. Li recentemente a Teologia do Novo Testamento de Led. Estou fazendo uma comparação entre os dois livros para poder ajudá-los na edificação na vida espiritual de cada um de vocês. Já peço, se inscrevam no Palavra de Fé, ajudem o Palavra de Fé a crescer. Simultaneamente ao Palavra de Fé, estamos inaugurando um novo canal, Rede Cristã, porque como o Palavra de Fé é um canal conservador, YouTube, ele acaba travando nossos vídeos. Estamos abrindo um canal paralelo para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. Siga-nos também no Instagram e no Facebook. Ajude-nos a levar o verdadeiro Evangelho de Cristo. E informações como esta: devemos ou não julgar? O que a Bíblia fala sobre isto? Temos o texto base, Mateus capítulo 7, versos 1. Já estou aqui com o meu notebook aberto, com a minha resenha aberta. Vou fazer a leitura do versos 1 e 2. Peço que você acompanhe, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito. Vamos abrir aspas? Vamos lá, abre aspas. Versos 1 e 2 do capítulo 7 do livro escrito pelo apóstolo Mateus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usado para medir vocês. Fecham aspas. A Bíblia Sagrada, neste momento, nesta passagem, ela determina que nós não devemos julgar, que nós não devemos medir as demais pessoas. Esse texto é um texto que se converge com a ideia de Paulo em Romanos capítulo 2, versos 1. Paulo diz assim no livro de Romanos, quando escreve aos irmãos que estavam em Roma, abram aspas. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Fecha aspas. Olha que interessante. Tanto Jesus como Paulo, eles determinam que nós não devemos julgar as pessoas. A Bíblia Sagrada, nesses dois pontos, a Bíblia Sagrada determina que nós não devemos julgar as demais pessoas. Entretanto, esses dois textos são fatores fundamentais para essa sociedade pós-moderna, para essa sociedade pós-verdade. Por qual motivo? Pela criação de várias igrejas, com o surgimento de vários apóstolos, e os livros são interpretados conforme os seus olhos. Um professor, um amigo me ensinou isso e eu levei para a minha carreira teológica. Exatamente. Para essa sociedade moderna, para essa sociedade pós-verdade, não existe uma verdade absoluta, mas cada um carrega a sua própria verdade. Obviamente que isto não tem como base a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é nossa regra de fé, é aquilo que nós temos como verdade. É muito interessante porque a Bíblia, ela apresenta versículos que são paradoxais, que são antíteses desses versículos, como em João capítulo 7, verso 24, em que Jesus nos determina a julgar. Vamos abrir lá em João capítulo 7, versos 24, a minha Bíblia já está aberta aqui. Abre aspas. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Fecha aspas. Ora, o que nós devemos fazer? Julgar ou não julgar? A Bíblia determina julgar ou a Bíblia determina para não julgar? Qual é a coerência da Bíblia? Ou a Bíblia é incoerente? Ou a Bíblia ela traz coisas que são paradoxais,
coisas que não se comunicam. Para podermos entender determinadas passagens bíblicas, devemos entender seus contextos. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2, Jesus está falando contra os fariseus, contra os líderes religiosos, que eram literalmente hipócritas. Eles não praticavam a lei, que era amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmos. Eram pessoas que estavam à frente da religião judaica, mas pessoas que estavam com grandes madeiros nos olhos, pessoas que não tinham um pingo de discernimento, não tinham um pingo de moralidade, pessoas que eram insensatas, pessoas que estavam à frente, mas elas julgavam, mas elas não se submetiam ao crivo do julgamento, porque eram pessoas piores aos que estavam de fora. O problema de tudo eram os líderes fariseus. Jesus estava apontando para eles, dizendo: vocês não podem julgar, porque vocês não praticam amor. Da mesma forma que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Paulo diz dessa forma: como vocês podem julgar se vocês cometem os mesmos erros? A Bíblia Sagrada está repleto de versículos que dizem que nós devemos julgar. Julgar de que forma? Julgar de forma criteriosa, julgar com sensatez, julgar com equilíbrio, julgar conforme a Escritura Sagrada. Como nós podemos identificar um falso profeta, identificar um falso pastor, identificar uma falsa profecia, identificar algo que seja falso, se nós não termos a Bíblia Sagrada como a reta vara da justiça? Ou seja, a régua que vai basilar, que vai nos nortear acerca do julgamento. Eu peguei aqui fiz um esboço para nós entendermos se devemos ou não julgar. Primeiro, livro de João capítulo 7, verso 24. Devemos julgar sim, mas não com aparência, mas conforme a Escritura Sagrada. Devemos julgar segundo a Bíblia Sagrada. Segundo exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versos 29, devemos julgar os profetas e as profecias. Se esses homens que estão pregando a palavra são homens de Deus ou não. A Bíblia determina que devemos julgar sim. Terceiro exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 21, a Bíblia nos orienta a julgar tudo, a colocar tudo à prova. Devemos colocar tudo sob o crivo crítico. É ou não de Deus? E reter somente o que é bem. 4 exemplos. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1, nos orienta a julgar os espíritos. Ver se os espíritos são ou não de Deus. E por último exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, verso 2, nos orienta a julgar as pessoas que pertencem à igreja. Em outras palavras, a Bíblia nos determina a julgar sim. A Bíblia nos determina a avaliar e reavaliar as pessoas e as coisas, se são ou não de Deus. E para fechar com elegância, como eu falo para os meus alunos, vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo foi pregar. E os bereanos, eles começaram a analisar as escrituras. Vamos ver se este homem, ele fala ou não a palavra de Deus. Vamos ver se ele fala ou não que é verdade. E os bereanos começaram a abrir o Antigo Testamento e começaram a avaliar e falaram: realmente este homem é um homem de Deus. Em outras palavras, em suma, a Bíblia determina assim que devemos julgar. Julgar conforme as Escrituras. Julgar, mas não sermos hipócritas. Julgar e sermos críticos. Julgar com amor. Não é nós que julgamos, mas é a palavra de Deus que determina se a pessoa é ou não de Deus, se a pregação é ou não de Deus, e reter somente o que é bom. Se inscreva no nosso canal, faça parte deste projeto e se livre desses preconceitos e pré-ideias que dizem que nós não devemos julgar nada.